Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! A velocidade com que a tecnologia redesenha o mapa da política é algo alucinante, né? E quando a gente acha que entendeu o jogo, as regras mudam de novo. Hoje, a gente vai mergulhar em algo que, olha, acabou de sair do forno. Um projeto de lei apresentado há pouquíssimos dias. E ele tenta colocar ordem em um dos territórios mais, digamos, selvagens da atualidade: a circulação de informação política na internet durante as eleições. A nossa fonte aqui é o texto na íntegra do projeto de lei 450 de 2026 do deputado Rubens Pereira Júnior. E a ideia é entender o que ele significa na prática. Porque, assim, a gente está falando de uma verdadeira corrida entre os legisladores e as novas tecnologias de manipulação, né? Então, vamos ver como essa proposta funciona. O uso cada vez mais intenso de algoritmos e, claro, de inteligência artificial para decidir o que a gente vê cria um risco real à democracia. As leis que a gente tem hoje, tipo o Marco Civil da Internet, a LGPD, elas são ótimas, mas elas não foram desenhadas para essa nova realidade. Elas não falam a língua dos algoritmos, sabe? Esse PL tenta ser o tradutor. Certo. Vamos começar então pelo que o eleitor vai ver na tela do celular. A mudança mais visível, que o projeto chama de artigo 19A, é a tal da rotulagem obrigatória. Durante o período eleitoral, qualquer conteúdo político que for impulsionado por um algoritmo ou gerado por IA vai ter que vir com uma etiqueta. E isso vale para tudo: redes sociais, buscadores, até aplicativos de mensagem. A definição de conteúdo político é propositalmente ampla. Basicamente, qualquer menção a candidatos, partidos, propostas de governo ou propaganda eleitoral, tudo entra nesse balaio. A ideia é não deixar brecha. E o que essa etiqueta precisa dizer? É só um "Oi, eu sou um robô"? É um pouco mais sofisticado que isso. O rótulo tem que ser claro, acessível. Primeiro, o aviso óbvio. Este conteúdo foi amplificado por algoritmo ou gerado por IA. Segundo, e aqui começa a ficar interessante, uma explicação simples de por que você está vendo aquilo. Coisa do tipo: você vê este conteúdo porque interagiu com temas de economia, algo assim. E terceiro, se for pago, aí a transparência é máxima. O rótulo tem que dizer quem pagou, quanto custou, para quem foi direcionado e ainda ter um link para um portal com todos os detalhes. Mas tem um detalhe técnico aqui que é o verdadeiro pulo do gato. O projeto exige que esses rótulos sejam legíveis por máquina. Peraí. Traduz isso pra gente. O que significa legível por máquina na prática? Pensa nesse rótulo como um código de barras para fiscalização. Enquanto a gente lê a etiqueta, com o preço, um fiscal com o scanner pode apontar para o código e ter acesso instantâneo a todo o histórico daquele produto. De onde veio, quem fabricou, quem pagou pelo transporte. É dar superpoderes para a auditoria, entende? Permite que o TSE ou pesquisadores analisem milhões de posts de forma automatizada, identificando padrões de propaganda ilegal ou desinformação numa escala que seria impossível para um ser humano. Entendi a analogia do código de barras. É potente, mas isso me deixa um pouco cética. A gente sabe que o verdadeiro jogo não acontece na superfície, com um rótulo que muita gente pode até ignorar. O campo de batalha real é nos bastidores, nos servidores. O projeto de lei mergulha nessa parte mais funda. Precisamente, você tocou no ponto central. O rótulo é a vitrine. O artigo 19b é a sala dos fundos, o cofre. Ele obriga as plataformas a guardar um conjunto massivo de registros por no mínimo 2 anos depois da eleição. E isso vai muito além de guardar o post em si. 2 anos é bastante tempo. Que tipo de informação fica guardada nesse cofre? É aqui que a proposta mostra os dentes. Eles terão que armazenar a origem do conteúdo, o endereço de IP, o identificador único, os IDs das contas e, pasmem, até dos dispositivos que coordenaram a difusão daquele conteúdo e mais.
os parâmetros dos algoritmos e as versões dos modelos de IA usados para promover aquele post. Opa, pera um pouco. Armazenar IDs das contas e até dos dispositivos que coordenaram uma campanha, isso soa como um pesadelo de privacidade. A gente está falando de dados de cidadãos comuns que talvez só compartilharam um post que viram, né? Onde fica a linha entre investigar uma campanha ilegal e vigiar o eleitorado? Essa é a tensão no coração do projeto, e ele tenta criar um equilíbrio. O artigo 19C estabelece que o acesso a esse cofre não é uma porta aberta. Ele só pode ser aberto com uma chave específica, que é uma requisição fundamentada do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal. Não é para qualquer um bisbilhotar, sabe? A ideia é que o acesso seja cirúrgico, focado em investigações de crimes eleitorais. E se o TSE bate na porta? A plataforma tem quanto tempo para entregar essa caixa preta? Os prazos são curtíssimos, o que mostra a urgência que o projeto quer dar a isso. São 48 horas para fornecer os dados essenciais para iniciar uma investigação e apenas 7 dias úteis para entregar o pacote completo de registros. É uma forma de dizer, a Justiça Eleitoral não vai esperar. Certo, então temos o rótulo na superfície e esse cofre de dados nos bastidores. Mas e quando o ataque é mais direto e agressivo? Eu estou pensando em deepfakes, vídeos manipulados ou aquelas campanhas coordenadas para destruir a reputação de alguém em horas. O projeto tem uma resposta rápida para isso? Sim, é uma das partes mais críticas. O artigo 19D cria um procedimento de fast track, um caminho rápido, para denúncias de conteúdo manipulado ou desinformação grave. As plataformas teriam no máximo 48 horas para fazer uma primeira análise da denúncia. 48 horas no mundo da internet. É uma eternidade. Um vídeo falso pode viralizar e causar um estrago imenso em 6 horas, muito antes de qualquer análise. Essa regra não parece chegar um pouco atrasada na festa? É uma crítica válida e um debate constante. Qual o tempo ideal, né? Entre a velocidade da viralização e a necessidade de uma análise cuidadosa para não cometer injustiças. O projeto aposta nessas 48 horas como um primeiro filtro. Se nesse período a plataforma encontrar o que o texto chama de indícios robustos de que aquilo é uma manipulação ou desinformação coordenada que ameace o processo eleitoral, ela tem que agir imediatamente. E agir pode ser desde diminuir o alcance até remover o conteúdo, certo? Mas isso não dá um poder de censura enorme para as Big Techs? Elas viram o árbitro da verdade nas eleições. O projeto tenta se precaver disso. Ele cria uma espécie de sistema de freios e contrapesos. A plataforma pode tomar uma medida de mitigação, sim, que vai de um alerta pesado até a remoção. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que teve o conteúdo removido tem o direito a uma revisão judicial prioritária. A Justiça teria que decidir em até 72 horas se a plataforma agiu corretamente. É uma tentativa de criar um mecanismo rápido, mas com uma válvula de escape para evitar abusos. Ok, o sistema parece complexo, mas vamos à parte que realmente importa. E se uma plataforma decide que tudo isso é muita dor de cabeça e simplesmente ignora as regras? Quais são os dentes dessa lei? Estas no artigo 19F são desenhadas para doer no bolso e no modelo de negócio. O TSE poderia aplicar desde uma multa administrativa pesada até, em casos mais graves, o bloqueio temporário de todas as ferramentas de publicidade da plataforma no Brasil. Ou seja, se você não seguir as regras do jogo eleitoral, você não pode mais vender anúncios no país por um tempo. A ideia é tornar o custo do descumprimento muito maior que o custo da adequação. Isso me leva a outra questão. Até agora, a gente falou muito da responsabilidade das plataformas, das Big Techs, mas e as pessoas, os grupos, os gênios do mal por trás dessas campanhas? O projeto de lei vai atrás deles também ou a corda só arrebenta para o lado das empresas? Não, e esse é talvez um dos pontos mais fortes da proposta. Ela entende que a plataforma é o meio, mas não a origem do problema. Por isso o projeto vai além e cria 2 novos crimes no Código Eleitoral, mirando diretamente nas pessoas. Ah, agora a conversa ficou séria. Que crimes são esses? O primeiro, artigo 337-A, criminaliza a tentativa de obstrução da justiça digital.
Se alguém deliberadamente ocultar, alterar ou destruir aqueles registros que a plataforma tem que guardar, só para frustrar uma investigação, essa pessoa pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, tentar esconder as provas vira um crime em si. Faz todo o sentido. E o segundo? O segundo, artigo 337b, é ainda mais pesado. Ele mira no coração financeiro da desinformação, o financiamento clandestino de campanhas digitais, o famoso Caixa 2 digital. A pena é de 2 a 6 anos de reclusão. E essa pena aumenta se o esquema usar redes de bots, contas falsas ou for operado por organizações criminosas. É um ataque direto às estruturas que financiam e operam a desinformação em escala industrial. Nossa, isso muda o jogo completamente. De repente, não estamos mais falando de uma multa para uma empresa bilionária, mas da possibilidade de prender quem está por trás dos robôs e do dinheiro sujo. Exatamente. E para amarrar todas essas pontas, o projeto é inteligente ao não tentar existir sozinho. Ele se conecta e altera outras leis importantes para criar um ecossistema legal coeso. Como assim? Que outras leis ele modifica? A principal é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Lembra da nossa discussão sobre privacidade? Para dar segurança jurídica, o projeto cria uma nova base legal na LGPD, o artigo 20A, autorizando especificamente o tratamento desses dados para fins de investigação eleitoral. Isso resolve a questão legal, mas mantém a obrigação de seguir os princípios da LGPD, como usar o mínimo de dados necessários e tudo sob supervisão da ENPD. Ah, então não é uma carta branca para usar os dados, é uma autorização com regras bem definidas. Exato. Além disso, ele também altera a própria lei das eleições, para formalizar a obrigação de transparência nos gastos com publicidade online, e também para criar canais de cooperação técnica obrigatória entre as plataformas e o TSE. A ideia é que as leis conversem entre si, que não haja um vácuo onde as manipulações possam prosperar. Não é só uma nova regra, é uma atualização de sistema para a legislação eleitoral. Resumindo tudo, então, o PL 4502026 é essa tentativa ambiciosa de criar um manual de regras para um jogo que, até agora, era jogado quase sem árbitro. É o legislador tentando desesperadamente alcançar uma tecnologia que evolui a cada dia. Perfeito. Os pilares dessa estratégia são claros. Primeiro, a transparência para o eleitor com os rótulos. Segundo, a capacidade de investigação para as autoridades com a guarda dos dados. Terceiro, uma reação rápida contra os ataques mais sujos, como deepfakes. E, por fim, punições que realmente importam, tanto para as plataformas gigantes quanto para os indivíduos que orquestram as campanhas. No fundo, o que tudo isso significa é uma tentativa de garantir que, na era da inteligência artificial, o voto ainda seja decidido pela consciência do eleitor e não pelo código de um algoritmo. É proteger a integridade do processo democrático. Isso nos leva a uma reflexão final, que talvez o próprio projeto não responda completamente. Ele concentra quase todas as suas armas, seus rótulos, sua guarda de dados, no período eleitoral oficial. Mas a gente sabe que a guerra pela opinião pública não começa 45 dias antes da eleição. A construção de narrativas, a polarização, a disseminação de ideias que definem o voto acontecem meses, talvez anos antes da campanha começar oficialmente. Fica a pergunta no ar. Ao focar artilharia apenas nesse período curto e oficial, será que a lei não corre o risco de chegar tarde demais, quando a batalha principal já foi travada? Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!